Fala, turma! O programa Autoverso dessa semana tá muito legal. A gente vai falar da maior categoria de automobilismo do estado, que é o Marcas e Pilotos. A gente esteve lá no autódromo e conversou com o presidente da Cefego, o vice-presidente da Federação Goiana, e trouxe todos os detalhes dessa categoria que vem crescendo a cada etapa. Então vamos começar falando com o Marcos, que é o presidente da Cefego. Fala, turma! A gente está num lugar muito conhecido de vocês, que é o Autódromo Internacional de Goiânia. Hoje com o Marcos, da Cefego. Marcos, obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. O pessoal de casa está falando que aqui é a nossa casa já, porque a gente vem e passa o final de semana inteiro aqui. A gente já veio com a Stock, o Moto 1000 GP, e agora com a categoria nossa, Isso mesmo. que eu acho que tem tudo a ver com o goiano, que é o Marcas e Pilotos, e a gente ficou sabendo que, além do Marcas e Pilotos, ainda vai ter mais atividades de pista. Isso. Vamos contar para o pessoal de casa um pouquinho da programação desse final de semana, que começa na sexta, mas as provas mesmo sábado e domingo. Isso mesmo. O autódromo é muito legal, né? Muito divertido, esse clima, esse ambiente aqui, as pessoas gostam muito, né? A gente vai chegar na nossa segunda etapa do Campeonato Goiano de Automobilismo e nessa etapa nós teremos a disputa da Turismo 1.4, que a gente chama aqui de Marcas e Pilotos, uma categoria que já é disputada há mais de 50 anos aqui em Goiás. A gente tem a Fórmula Millennium, que tem retornado ao grid, já chegaram a 15 carros, né? É uma categoria genuinamente goiana, uns protótipos, uma categoria muito legal de assistir. E para essa etapa a gente convidou a Distrito Racing de Brasília, que vem com o Track Day das Super Máquinas, né? Então nós vamos ter assim um final de semana bem cheio, desde sexta-feira, com muitas atrações, a pista com movimentação o tempo todo. Eu acho que é uma grande festa. Estamos preparando uma praça de alimentação com brinquedoteca, com brinquedo para as crianças, trenzinho, né? Para criar aqui um ambiente para toda a família mesmo. E a gente que convive aqui no autódromo, a gente vê que o goiano tá envolvendo mais as famílias mesmo. Um tempo atrás, quando eu comecei a vir, vinha só o homem. Aí o cara começou a trazer a esposa, tem filhos e vem envolvendo. E aí a gente fala que Marcas e Pilotos, quando é categoria goiana, tem uma vantagem muito grande. É um valor muito acessível. Sem dúvida. E a gente ainda ficou sabendo que tem algumas áreas que tem alguns pontos que estão distribuindo cortesias. Os nossos patrocinadores, a Getur do Grupo Ramasa, a Mega Autopeças, Automotiva Pneus, está fazendo uma distribuição gratuita de acessos para arquibancada. Bacana. Então, quem passar por lá pode retirar o par de convites, ele vai ter acesso gratuito a estacionamento e arquibancadas e vai poder vir para a nossa praça de alimentação, que vai contar com um telão, onde vai ter a transmissão ao vivo da corrida, né? É legal. Nós estamos preparando uma grande festa. A grande reconstrução do autódromo contribuiu muito porque tornou a estrutura muito mais adequada, Sim. né? Então nós vamos ter camarotes com ar-condicionado, com mobília boa, para quem preferir vir acompanhar as provas assim. E vamos ter uma praça de alimentação bem divertida, como eu disse, né? Para receber as crianças e toda a família. Marcos, a gente trocou de ambiente porque vim pro autódromo e não vim no box, a gente não veio. E essa experiência aqui, o pessoal pode também ter possibilidade de ter ela no final de semana. Isso, a gente está ampliando as visitações aos boxes. Exclusivamente nessa etapa, a gente vai criar uma outra rotina, porque a gente vai ter muitos carros. O Track Day vem com quase 60 carros, Muito carro. São mais de 30 na 1.4, então nós não vamos fazer a visitação exclusivamente nessa etapa. Mas tem uma programação dessa visitação, a gente tem um carro de volta rápida, né? Legal. Onde a pessoa, inclusive, pode conhecer o circuito com um piloto de competição, num carro de competição, né? Para essa etapa, nós preparamos um acesso de quem vier assistir para os camarotes superiores, para que eles conheçam essa nova estrutura com ar-condicionado e que eles tenham uma boa visão do circuito e se divirtam também, né?
Mas todas as provas a gente deve contar depois daqui com esse período de visitação para que o pessoal se aproxime mais dos carros e conheçam as equipes de perto, né? E a gente falando do pessoal que vai vir para ficar na arquibancada. A arquibancada foi toda revitalizada, cadeiras confortáveis, uma boa parte coberta. Isso então, mesmo. Assim, quem vier, mesmo que seja na arquibancada, já vai ser muito bem recebido, né? Isso mesmo. A arquibancada, ele vai ter acesso, vai ter uma pequena praça de alimentação junto à arquibancada, mas ele tem acesso a essa praça de alimentação junto aos boxes. Legal. Então ele vai poder transitar nesse perímetro e assistir a corrida aqui pelo interior do autódromo também, né? Nós estamos limitando só a entrada dos boxes por conta da grande quantidade de veículos na etapa. Marcos, essa é a segunda etapa, o campeonato está no começo, e a gente estava conversando em off, tem muitos pilotos goianos que participam do brasileiro também. Para o pessoal entender um pouquinho da configuração dos carros, ele é um carro 1.4, mas o que ele tem de principais diferença para um carro de rua? Olha, essa categoria nós chamamos de categoria de entrada. É uma categoria em que os carros possuem o mesmo equilíbrio. Então, a gente usa o monobloco do carro de rua, o Onix, o Gol, o Polo. Nós temos diversas carrocerias, inclusive carros sedãs. O regulamento foi desenvolvido sob um motor de 1.400 cilindradas e uma limitação igual para todo mundo. A mesma injeção, o mesmo escapamento, os mesmos amortecedores, os mesmos pneus, o mesmo combustível, o que faz a categoria ser muito equilibrada. Então, aqui recebe desde o piloto que está ingressando no automobilismo ao piloto que corre lá na Turismo Nacional com carros 2.0, que anda na Stock Light, porque isso aqui é um grande treino. Como os carros andam muito juntos, andam sempre tocando porta com porta, empurrando um outro no vácuo, então era como a gente dizia nas motocicletas, é treinar de 25 para correr de 250, né? Aqui é a mesma coisa. Marcos, e assim, a gente mostra pro pessoal também que o nosso público é bastante curioso, questão de valores. Certo. Como você falou, é uma categoria de entrada. Isso. E a mecânica ser parecida para todos, isso torna a categoria um pouco mais acessível para quem quer ingressar no automobilismo? É bem mais acessível. Hoje a gente pode comparar que os custos que se tem aqui com estrutura chegam a ser menores do que se gasta com kart. Numa temporada de kart, de um piloto que anda na frente. Esses carros, muitas equipes locam o carro para o piloto que vem para a equipe, né? Outros constroem os seus carros e uma equipe toma conta do carro dele, né? Faz as revisões, faz as manutenções. De certa forma, o automobilismo não é um esporte barato. Não. Né? Mas dentre das provas, das competições de automobilismo, esse aqui, sem dúvida, ainda é a entrada mais barata. E a gente sabe que o esporte, principalmente o esporte ao motor, igual a gente falou, não é barato, e para realizar um evento desse porte precisa bastante dos patrocinadores. Sem dúvida. E a gente está vendo que hoje no estado as empresas estão abrindo o olho para isso, que acaba se tornando, não é só chegar e colar o adesivo, que a gente brinca, chegou colou o adesivo. Hoje se torna uma experiência para o patrocinador, para um cliente do patrocinador. Então, hoje está vivendo um momento melhor para o automobilismo goiano? Olha, despertaram para essa mídia, né? Tem muita gente que tem o cliente, precisa dessa convivência, e o autódromo hoje é aquilo, é um grande lugar de fazer negócios, né? As pessoas se encontram, a gente tem oferecido cada vez melhores camarotes, né? Lugares mais estratégicos. Muitas empresas fazem as suas reuniões, os seus treinamentos aqui, usando o automobilismo como uma motivação. Então, sem dúvida nenhuma, esse fascínio que desperta no público, né, é capaz de fixar a imagem das empresas que investem, que trabalham. E a gente aprendeu que esse marketing aqui é feito dessa forma. Como é que você gostaria de aparecer dentro do autódromo? Aonde que você queria a sua imagem? Que tipo de publicidade que impacta o seu público, né? E a gente vem trabalhando nesse sentido. Tem empresas que preferem ter um camarote, trazer todos os seus convidados. Outras empresas preferem ir como patrocínio para os carros, né? Ou na própria pista também a gente viu, né? Pista. Hoje a gente usa muitas bandeiras, a gente usa placas na pista, né? E a gente tem investido muito numa transmissão bem profissional, né? A gente faz muito, né? Uma transmissão aqui com o Anselmo Troncoso, é um cara que conhece muito disso. Quem é do meio de eventos e esportivo também sabe o que nós estamos falando, né? Um expert nisso.
ele abraçou esse projeto conosco. Então, desde a primeira etapa e até a última, nós estamos transmitindo o sábado e o domingo ao vivo pela TBC. Bacana. Todas as corridas, né? Então, a gente entra no sábado de manhã com a etapa de abertura. Após o almoço, a gente vai para a nossa segunda prova. Domingo de manhã, a terceira prova. E depois do almoço, a gente encerra a disputa do Marcas de Pilotos, né, com 4 provas. A Fórmula Millennium faz 2 corridas e o Track Day tem 3 baterias no sábado e 3 baterias no domingo. Marcos, obrigado por falar com a gente. Muito obrigado. Mostrar um pouco o pessoal de casa, do automobilismo goiano. A gente quer estar nas próximas etapas. A gente ficou sabendo que ainda tem mais etapas esse ano ainda. E quem ainda não comprou o ingresso, não adquiriu, ainda tem como comprar, dá tempo de vir. Dá tempo de vir, pode vir direto para o autódromo, pode comprar. Vai ter bilheteria aqui? Vai ter bilheteria. Ele pode comprar aqui, o estacionamento é gratuito para todos que vêm. As pulseiras de arquibancadas estão sendo distribuídas nos nossos parceiros. Então venham para o autódromo. Estamos preparando uma prova especial do mês de férias para que a criançada venha, se divirta junto com toda a família. E a gente cumpre a nossa obrigação aqui de criar um esporte mais forte, né? E os nossos pilotos, nós tínhamos falado disso, estão em todas as categorias no Brasil, né? Nós temos pilotos vencedores nas principais provas. Goiás tem um privilégio, e Goiânia, acima de tudo, de ter uma pista na porta de casa, né? E das melhores, né? A melhor que nós temos. Então nós somos um celeiro de pilotos, revelamos talentos em todas as modalidades, desde o kart ao esporte de velocidade aqui na pista. Tá bom? Com certeza. Foi um prazer. Obrigadão, Marcos. Obrigado. Pessoal, então, se tiver alguma dúvida, entra no Instagram deles, Marcas e Pilotos, lá tem todas as informações e a gente se vê aqui nesse final de semana. Artist out the ranch, I just told you that I'm about it. I might take offense if you tell me that you doubt it. It's just what... Uma pausa no Marcas e Pilotos para a gente falar de um tema que é muito importante para quem também é apaixonado por veículos: consórcio. É uma modalidade que vem crescendo muito aqui no país e porque tem umas taxas bem atrativas. Então a gente foi até lá na Secov Credit falar com os nossos parceiros e trazer para vocês essas novidades. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Cicobi Secov Cred, tô com a Júlia. Cicobi Secov Cred, que já é um parceiro do nosso outro programa, do Jeito Goiano, e hoje tá aqui no Autoverso com a gente também. E hoje, Júlia, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente vai conversar sobre consórcios. Consórcio tem crescido bastante no último ano. Eu não tenho os números aqui de cabeça, mas eu vi que teve um crescimento muito grande na quantidade de pessoas que preferiram fazer consórcio para adquirir veículos. Uhum. E eu queria que você explicasse qual que é a vantagem de fazer um consórcio em relação a fazer um financiamento, por exemplo. Atualmente com o cenário econômico, o financiamento está tendo uma incidência muito alta de taxa de juros, né? Está tendo um crescimento nessas taxas, está tendo uma movimentação, então tem trazido para o mercado do consórcio uma alta procura. Por quê? No consórcio, não há incidência de uma taxa de juros especificamente. A administradora administra um grupo de pessoas que tem por finalidade adquirir esse bem e ela cobra uma taxa de administração para ordenar esse grupo, fazer a organização, as contemplações, e além do valor do fundo comum, que é destinado à aquisição dos bens. Essa taxa é uma taxa só para todo o período, né? Ela não vai aumentando como financiamento, por exemplo. Sim, isso mesmo. Aí essa taxa de administração ela é diluída durante todo o período de que a pessoa adquire o consórcio, porque ela pode adquirir tanto uma carta nova de um grupo que está iniciando agora, quanto em andamento. Aí esse valor de que já passou, por exemplo, é diluído nas parcelas restantes. E como você falou, do grupo que está começando agora ou de um grupo que já existe. Uhum. Quando que compensa entrar em um grupo novo? Quando que compensa entrar num grupo que já existe? Tem isso? Vai depender da finalidade da pessoa. Normalmente um grupo já em andamento, quando uma pessoa quer dar um lance, que seria a antecipação dessa contemplação. Por quê? O consórcio funciona da seguinte forma.
um grupo de pessoas paga em comum para adquirir um bem. E esse grupo de pessoas, mensalmente, obrigatoriamente, deve existir um sorteado entre essas pessoas para adquirir o bem. E o lance é a antecipação dessa contemplação, ou seja, o pessoal todo mês injeta dinheiro no grupo, aí eles pagam uma carta da pessoa sorteada e depois vão contemplando os lances conforme recurso que está no grupo. Então, um grupo em andamento normalmente tem mais recurso e mais oportunidade de contemplação através do lance, se a finalidade da pessoa é uma aquisição, às vezes, um pouco mais rápida. Agora, para quem está procurando, de certa forma, investir ou não tem necessidade da aquisição de um bem agora, o ideal seria um grupo em formação, porque o valor de parcela vai ser menor devido ao prazo, vai ter um prazo maior também para pagamento, então vai depender da necessidade da pessoa e da pressa que ela tem ou não para adquirir um bem, para dar lance, qual que é a finalidade da aquisição dela. Você falou de valor de parcela, acho que é um ponto muito importante para quem está em casa, porque, por exemplo, a gente vê que quem financia um carro hoje, o valor da parcela de um carro novo, vamos colocar aqui, é muito alto. E o financiamento acaba saindo bem mais em conta e compensando bem mais para quem está comprando, né? Sim, o consórcio acaba saindo mais em conta muitas vezes devido a essa baixa no valor de parcela. Claro que um grupo em andamento, às vezes a parcela está um pouco mais alta do que um grupo em formação, porque tem que diluir aquele valor que a pessoa não estava participando. Mas assim, comparado a um financiamento, sim, é bem reduzido. Normalmente, às vezes, chega a ser até metade do valor, dependendo do grupo, dependendo do valor da carta e do bem que a pessoa quer adquirir também. E tem como eu adquirir um consórcio para comprar uma moto, um carro? Que tipo de veículo que eu posso adquirir fazendo o consórcio? Tá, nós temos segmentos de consórcio dentro do Sicoob de pesados, automóveis e motos, além de imóveis, serviços e outros bens duráveis. Mas focando mais especificamente nisso, no segmento de automóveis, você consegue adquirir tanto automóveis utilitários, como caminhonetes de maior porte, como, por exemplo, uma RAM, as caminhonetes que são mais enquadradas no porte de caminhão, né? Consigo adquirir implementos agrícolas nesses segmentos e motocicletas também. Lembrando que esses grupos têm um prazo de uso dos bens, que é de até 10 anos de fabricação, ou seja, agora em 2026 consideraria bens de 2016 em diante. E para motos seria um prazo de 3 anos de fabricação, um pouquinho mais curto a consideração deles. Depois que essa carta foi contemplada, quanto tempo que leva para a pessoa conseguir ali pegar o carro ou a moto, enfim, o veículo que ela deseja? Apresentando a documentação correta, que seria ali um orçamento para um bem novo e um CRLV para um bem utilizado, normalmente, vai depender de ser de concessionário ou particular, nós conduzimos processos de pós-contemplação aqui em média 5 dias úteis de corrimento do processo. Lembrando que desde que não tenha um empecilho com o bem, e em bens usados às vezes precisa realizar a vistoria que é feita online, então depende também desse procedimento da vistoria. E aí não depende só da cooperativa, depende também do cooperado fazer a parte dele ali e agilizar. Da condução ali entre cooperado e vendedor. A gente tá caminhando pro fim, mas eu gosto aqui nesse quadro de pegar um pouquinho do Fica a Dica lá do Jeito Goiano e deixar sempre uma orientação, uma dica para quem tá em casa e que deseja fazer o consórcio, o que ele precisa observar na hora de fechar esse consórcio? Eu acho que o ideal para ele observar seria a necessidade dele de adquirir o bem, porque apesar de ter a possibilidade de lance, um consórcio não é bem uma finalidade para aquisição imediata, por exemplo. Então, talvez, se ele tem um prazo muito curto para adquirir um bem, talvez o consórcio não esteja enquadrado no perfil dele no momento. Mas se a pessoa tem necessidade de investimento, não tem tanta pressa, porque essa questão de lance também leva assembleias para contemplação, vai depender da quantidade de recursos no grupo, o consórcio é o ideal. Além de não ter essa incidência de taxa de juros, às vezes ser melhor na questão da parcela. Além disso, quando ele dá o lance, ele tem a possibilidade, porque o lance seria, contextualizando mais, a amortização do valor do consórcio. Eu estou antecipando um valor das minhas parcelas para eu receber esse crédito antecipadamente. E quando ele dá o lance, ele pode optar por reduzir o valor de parcela dele, ou seja, o valor que ele pagava, ele vai pagar um valor menor, conforme o lance que ele dá, ou amortizar isso no prazo dele, reduzir o prazo de pagamento também. Então, isso aí torna mais vantajoso para a pessoa também. Antes da gente encerrar, me surgiu uma outra dúvida. Eu posso fazer o consórcio, por exemplo, para veículo
E aí, no meio do caminho, não, eu não quero mais comprar um carro, eu quero fazer outra coisa. Eu posso fazer isso? Ou existe um acompanhamento ali da cooperativa para ver se o dinheiro vai ser utilizado para comprar o veículo? Para realizar o pós-contemplação, o bem tem que estar enquadrado dentro do permitido para o grupo. No caso do segmento de automóveis, o permitido vai ser ou caminhões, ou vans, ônibus, automóvel, implementos agrícolas, implementos rodoviários ou motocicletas. Então, tanto dentro dessa abrangência para o grupo, porque cada grupo que você entra de consórcio é uma regra. O segmento de automóveis tem as regras dele, o de motos tem as regras dele, assim como o de imóvel, por exemplo, tem regras específicas. Então, estando dentro dessas regras, você pode adquirir. Agora, se não tiver, o pessoal vai recusar durante o processo de pós-contemplação avaliar o bem. Então, é ideal também você constatar isso, a necessidade de uso do recurso que você está aplicando ali no consórcio. E eu posso adquirir o meu bem, fui contemplado, já peguei o meu carro ou minha moto, mas eu quero vender. Eu posso passar essa moto para frente e a dívida também vai para a pessoa que eu estou vendendo. Pode, a gente realiza também o processo que chama de transferência de carta de consórcio. A administradora avalia, lembrando que dentro do processo de transferência, eles também avaliam da mesma forma quando no momento de pós-contemplação, se a pessoa tem alguma restrição, alguma coisa, porque não se enquadra dentro do perfil do consórcio, ela tem que estar sem esses impeditivos para transferir. Estando isso ok, eles vão avaliar a transferência, gerar um termo e prosseguir com a transferência normalmente. Tá certo, Júlia, muito obrigada. Obrigada eu. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora, para a gente encerrar, a gente teve um bate-papo com o Fernando, que é o vice-presidente da Federação Goiana de Automobilismo, para falar um pouquinho mais sobre marcas e pilotos e também todas as outras categorias que a federação tem. Pessoal, a gente está aqui agora com o Fernando, vice-presidente da Federação Goiana. Fernando, obrigado por receber a gente aqui na sua casa, mas aqui é a nossa casa também, tá? A gente vem muito no autódromo e hoje a gente vai falar de uma marca, de uma categoria que é o Marcas e Pilotos, uma categoria goiana que acho que representa muito da história do automobilismo goiano, né? Exatamente. Um prazer receber vocês aqui no Autódromo Internacional de Goiânia, onde acontece aqui nossas competições e que a gente chama de nosso automobilismo de elite, né, que é o Marcas e Pilotos Turismo.4. E correndo junto conosco também na Copa de Fórmula Milênio, com a categoria tradicional no automobilismo que compartilha aí a pista com a gente. E excepcionalmente nessa segunda etapa temos também um track day aí para os aficionados aí em carro, quer trazer seu carro para andar na pista, é só chamar a galera aí do Distrito Race aí e participar, né? E essa segunda etapa a gente estávamos muito ansiosos com ela porque tivemos uma abertura de temporada muito boa, né? Ficamos 2024 sem autódromo, né? Em razão aí das reformas muito positivas, onde assim quase que unânime aí os pilotos parabenizando a pista, parabenizando o autódromo, as reformas, né? Parte estrutural mesmo do autódromo precisava muito, né? O governo de Goiás entregou uma praça esportiva muito boa para nós, né? Com camarotes, com uma estrutura operacional de nós trabalharmos, principalmente na nossa torre, onde ficam nossos comissários desportivos, nosso diretor de prova. Então, essa parte de boxe aqui que você está vendo aqui, o paddock, então, engrandeceu muito, trouxe novos patrocinadores, né? Esse boom que deu aí. E é padrão internacional, né? A gente vê o boxe, por exemplo, muito mais amplo, a torre de controle, que tem espaço para também a parte médica também, ficou espetacular. Sim, um centro médico ali maravilhoso, né? É claro que a gente, dentro das normas da FIDA, CBA, a gente traz nossas ambulâncias para cá, para fazer todo esse apoio emergencial, caso aconteça, né? E ficamos muito felizes, porque em 2024 a gente traz essa estrutura, né? Exige do clube promotor, a federação exige do clube promotor que tenha toda essa estrutura,
E não se usou nenhuma vez, graças a Deus. Ainda bem. Né? Até porque é uma categoria muito competitiva, né? Nós tivemos uma das etapas em 2024, onde 17 carros estavam no mesmo segundo. Nossa, Né? é bem próximo, né? Você vê o tanto que a categoria ela é competitiva, ela no regulamento traz os carros ali para uma igualdade, né? Sim. Diferenciando mesmo aquele acertinho que o mecânico tem, aquele que o piloto colocou ali na calibragem do pneu e no talento em si, né? Então, A principal diferença da categoria é o talento. É o talento, exatamente. Fernando, e o Marcas e Pilotos ele é organizado pela Cefego e com a homologação de vocês. O Campeonato Goiano ele é da Federação Goiana de Automobilismo, onde o Cefego, que realiza, é um clube filiado à federação, né? Ele tem a carta de realização da temporada 2026 e desde 2023 ele tem conduzido muito bem aí o campeonato, né? Onde se cria o regulamento, nós homologamos lá e a gente faz toda essa supervisão, seja ela desportiva e técnica também. E aí tem vários critérios, segurança, se os pilotos são habilitados para aquela categoria. Os pilotos têm que ter a carteira de piloto, né, nas suas respectivas categorias. O promotor tem que entregar um pacote básico de segurança e também os nossos técnicos, né, vistoriam os carros dentro do regulamento, vê lá a qualidade de cinto de segurança, de macacão. Então toda essa segurança é observada. É um padrão mundial, né, que a gente segue aqui também com todo esse zelo, né? Olha, Fernando, o bate-papo vai ficando por aqui sobre essa etapa aqui do final de semana, mas a gente vai estar junto com a Falgo sempre. A gente tem um portal de notícias no nosso grupo de comunicação, então a gente lá já, todas as etapas de todas as categorias, kart cross, rally, tudo que eles homologam, a gente já tá lá. Mas aqui no programa Autoverso, também vocês têm uma porta aberta também. Sim, e nós temos as outras categorias de fato, né? Por exemplo, você citou o Rally, né? Nós iniciamos o Rally o ano passado e foi uma temporada maravilhosa. Esse ano começou com chave de ouro também. Então, assim, a gente tem muita coisa boa para mostrar, muita coisa para realizar aí dentro da nossa estrutura. E tem as provas promocionais também, né? Por exemplo, as concessionárias promovem rallies promocionais, onde leva a nossa homologação. A gente cria o próprio regulamento para eles, para fazer uma prova promocional, porém dentro competitiva ali, onde o cara pode ir depois se aventurar em campeonatos regionais mesmo, né? É uma porta de entrada muito legal. O pessoal sabe que a gente tem um outro programa, que é o Jeito Goiano, lá no TV Goiânia. Lá no YouTube tem a nossa participação no Hilux Expedition, que foi um rally da Toyota. E então, assim, foi a nossa primeira experiência no rally. E assim, é uma experiência sensacional. Então, assim, o que tiver de novidade da Falgo, é só avisar a gente que a gente vai estar junto. Opa. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. E não se esqueça, prova aqui no Autódromo de Goiânia esse final de semana. É só entrar no Instagram do Marcas e Pilotos e tirar todas as dúvidas e a gente se vê aqui. Well, if you need a hand to carry a load, I'm here to let you know you can put that on me. When that old hurricane is starting to blow, I've always got a home where you can come be. Because I ain't afraid of a little weather. We can make it together. When I tell you that I got you, and I'm here rain, sleet, snow, whatever. I got you. Oh, your man got you. You know who got you. Oh, your man got you. Now when those dark nights keep getting longer, and knowing the dawn feels like it's never gonna come. When that gray sky's full of rain now, knowing it seems like you never see the sun. Got a little extra shine for you, and tell you when there's nothing else to do. Hard times are never going through. E aí, curtiu saber um pouquinho mais sobre marcas e pilotos? Então, se você quer vir para o autódromo, corre que dá tempo. Como o Marcos falou,
tem cortesias nos patrocinadores, mas no autódromo também tem bilheteria, os preços são mega acessíveis lá no Instagram. Marcas e Pilotos tem todas as informações e eu vejo vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Fui!